Segundo as autoridades do México, a epidemia de gripe suína no país enfrenta a fase mais grave. Esta semana vai ser decisiva para conter a propagação da doença. Enquanto o governo decreta novas medidas de emergência, a Organização Mundial da Saúde eleva o nível de alerta. A reportagem é de Laura Simon. O México enfrenta o momento mais crítico da epidemia de gripe suína, provocada pela mutação de um vírus até hoje desconhecido no mundo. Devemos reconhecer que estamos no momento mais grave da epidemia e que o número de casos, infelizmente, vai continuar aumentando. Portanto, vamos reforçar as medidas preventivas e de atenção que forem necessárias para a contenção da gripe. A decisão da Organização Mundial da Saúde de elevar o alerta epidemiológico no país a nível 4 vai exigir um controle rigoroso das fronteiras. A restrição da entrada de passageiros ao nosso país. Sabemos que alguns países, por exemplo, já enviaram alertas para os cidadãos que pensavam viajar ao México. Foram registrados 1.995 casos de pneumonia grave. Só em 20 mortes foi comprovada a presença do novo vírus de gripe suína. O governo federal reconheceu que a capacidade de diagnóstico está sobrecarregada, já que só conta com 2 laboratórios qualificados que fazem 15 estudos diários. A expectativa é que, com a chegada de equipamento e material estrangeiro, possam ser feitos 100 diagnósticos por dia. Por enquanto, foram adotadas novas medidas de emergência e a paralisação das escolas foi estendida a todo o país. É uma determinação prudencial e preventiva que todos temos que apoiar. A prioridade continua sendo a contenção do contágio. Reduzir o número de mortes que temos são os objetivos principais. Para isso, precisamos que sejam adotadas todas as medidas preventivas por parte das instituições, empresas, pessoas, e isso está acontecendo na cidade. As autoridades não descartam paralisar toda a atividade produtiva, pelo menos na capital e estado do México, zonas com maior risco de contágio. Laura Simon, Telesul, Cidade do México. E enquanto isso, aumenta a preocupação entre os cidadãos. Nosso correspondente Eduardo Martins percorreu diversos pontos da Cidade do México e mostra as principais reações entre a população. Em menos de uma semana, a vida dos mais de 20 milhões de habitantes da capital deu um giro de 360 graus. O anúncio do governo federal sobre a presença do vírus da gripe suína deixou a população preocupada. Estou muito nervosa. Estou alterada. Estou com muito medo. O receio de se contagiar pelo vírus causou uma importante redução no número de passageiros do metrô, que só utilizam o transporte em casos indispensáveis. Fico com medo de até pegar no corrimão, mas é necessário para não cair. Mas é importante chegar onde você for e lavar as mãos. De fato, só saímos por necessidade e agora já vamos voltar para casa. No entanto, não faltam os mais céticos sobre o surto. Se realmente fosse isso, estaríamos caindo como moscas. Me preocupa a economia, porque tenho que pagar um aluguel. Mas não fico com medo de uma doença. Estou bem. Em meio desta contingência sanitária decretada quase à meia-noite da quinta-feira, alguns não recebem o atendimento esperado. Fomos para informar da doença da minha sobrinha, que estava com febre e dores musculares. Tivemos que carregá-la. Não quiseram recebê-la. E os senhores do hospital diziam que já não tinham camas disponíveis. O governo disse que garantiu atendimento médico enquanto estivessem vigentes as medidas decretadas. É cada vez mais comum observar pelas ruas da capital pessoas que utilizam máscaras para diminuir a propagação do vírus, que colocou não só a capital, mas também o país em alerta permanente. Eduardo Martins, Telesul, Cidade do México. E diante da crise causada pelo vírus da gripe suína, os mexicanos também apelam à fé em busca de proteção. Na capital, fiéis rezaram a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, para que a epidemia que atinge a nação termine logo. As orações foram realizadas a céu aberto, já que as celebrações religiosas estão suspensas. A Organização Mundial da Saúde confirmou hoje a existência de 79 casos em todo o mundo.
6 países já registraram a doença sem mortes, como Escócia e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, o governo supervisiona as fronteiras. O vírus já afetou 40 pessoas neste país. O presidente Obama afirma que não há motivos para alarde. Os Estados Unidos estão em alerta por causa do surto de gripe suína que castiga o país vizinho. Até agora, só confirmaram 40 casos leves, mas se espera que este número aumente e, com isso, a intensidade da doença. Estamos vigiando de perto os novos casos de gripe suína nos Estados Unidos. E, obviamente, é um motivo de preocupação e requer de um estado de alerta maior, mas não é um motivo de alarme. Como parte da estratégia de prevenção, os Estados Unidos divulgaram um alerta de viagens ao México. No dia de hoje, vamos dar um alerta de viagem para o México. Esta é só uma precaução, na qual recomendamos que qualquer viagem ao México seja evitada. Também aumentaram a vigilância nas fronteiras e aeroportos com o maior controle dos passageiros que voltam do México. A declaração de emergência da saúde pública para lidar com a gripe suína é, segundo as autoridades, uma medida preventiva e não implica uma ameaça para os Estados Unidos, mas sim permite um acesso mais fácil a exames médicos e remédios. Diante do alarme, médicos analisam a situação. Os seres humanos sofrem de gripe todos os anos. 40 mil pessoas morrem somente nos Estados Unidos de gripe. 40 mil, geralmente crianças, idosos e pessoas muito fracas. Eles advertem que o perigo desta cepa mutada da gripe suína é que está afetando jovens saudáveis. Por esse motivo, recomendam que o melhor é se prevenir. Lídia Soledad Pérez, Telesur, Washington.